Olá, segundo ano, turmas 2011, 2012 do Colégio Desafio. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para corrigir os exercícios que foram passados como atividades para vocês lá na plataforma do Plural, né? Tinham 3 exercícios das páginas 395, 396 e um último que era no finalzinho da 396 para 397. Então você que está assistindo o vídeo, pega lá o livro e acompanha, porque aqui vocês de repente podem ter dificuldade de ver alguma parte e tal, então você vai acompanhando lá com o seu livro. Se você já fez o exercício, é só conferir a correção, tá legal? Então o número 2 é o primeiro exercício que a gente trouxe, é um exercício da UERJ, e ele está na página 395 e diz assim: a crosta terrestre é formada por 3 tipos de estruturas geológicas. Então ele vai falar das estruturas geológicas da Terra, caracterizada pelos tipos predominantes de rochas, pelos processos de formação e pela idade geológica. Nesse momento a gente já pode dar uma analisada nesse enunciado para entender que ele está falando que a estrutura geológica da Terra é caracterizada por algumas dicas, digamos assim, de qual é o tipo de formação, do que ela representa. Então o tipo de predominante de rocha é uma característica, o processo de formação é outra característica e a idade geológica, que tem a ver com a tabela, aquelas eras, né, que a gente viu rapidamente no vídeo da aula teórica, mas a gente pode aprofundar um pouquinho agora, tá? Essas estruturas são os maciços cristalinos, que a gente já viu, e trazendo aqui para as características, então, qual o tipo de predominante de rocha dos escudos cristalinos? As rochas magmáticas e metamórficas. O processo de formação é uma cobertura, uma superfície terrestre muito antiga, né? E a idade geológica, a mesma coisa. As bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Então a gente poderia fazer o mesmo processo para os outros também. Bacia sedimentar, qual o tipo característico, né, predominante de rocha? Rochas sedimentares. Processo de formação, né, a sobreposição de sedimentos que vão originar ao longo do tempo rochas sedimentares e por aí vai. Os dobramentos modernos são os mais recentes, que normalmente apresentam rochas magmáticas e metamórficas. Já é mais difícil aparecer rocha sedimentar justamente porque ele é muito recente, então não deu tempo ainda de sedimentar aquelas rochas ali. Bom, vamos para a prática, né? Sobre esse assunto é correto afirmar, letra A, os maciços antigos ou escudos cristalinos datam da era pré-cambriana. Até aí, tudo bem, a gente pode aproveitar e lá na nossa tabela, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, o período pré-cambriano é antes do cambriano aqui, tá? O cambriano está na era paleozoica, né? Então, antes dele, ou seja, a era mais antiga, né? Tá dentro aqui do proterozoico, arqueano, adiana. E aí, então, os escudos cristalinos eles vão estar antes disso aqui, que significa estar aí a 2 bilhões e meio de anos, alguns deles, tá legal? Então, até aí, tá tudo certo. Vamos voltar para a questão. Então, os maciços antigos ou escudos cristalinos, datam da era pré-cambriana, ok, são constituídos por rochas sedimentares. Aí não, tá? As rochas sedimentares, elas são um pouco mais recentes do que os escudos cristalinos e elas têm outra formação, que a gente já falou, que é a sedimentação. Os escudos cristalinos são compostos pela rocha-mãe, pela rocha magmática mesmo, tá legal? Então, essa letra A já estaria errada aqui. Né? São ricos em jazidas de minerais não metálicos. Essa parte poderia até estar certa, porque realmente no escudo cristalino tem minerais não metálicos. Só que justamente na bacia sedimentar, nas rochas sedimentares, aí não tem minerais não metálicos, tá legal? Letra B. As bacias sedimentares são formações muito recentes. Bom, nesses 3 itens que a gente tem, escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno, não é a mais recente, tá? É um pouco mais recente que os escudos cristalinos, mas o dobramento moderno é o mais recente. Tranquilo? Mas tudo bem, vamos continuar. Datando da era quaternária, também está errado. Mais uma coisa que está errada, ricas em minerais energéticos. Até aí, tudo bem, ricas em minerais energéticos e com intenso processo erosivo, constituindo 64% do território. Mas de qualquer jeito, aqui já está errado e o início aqui, muito recente, também já está errado. Tá legal? A era quaternária
Então, aqui está a nossa tabela de volta, a era quaternária está aqui, tá vendo? É a mais recente. As rochas sedimentares, elas são formadas aqui, entre o Paleozoico e o Mesozoico, tranquilo? Aqui no Cenozoico, que é o terciário e o quaternário, né, os períodos na era Cenozoica, são os dobramentos modernos. Então a gente vai ter dobramentos modernos aqui, pertinho da gente, pouco tempo atrás, 65 milhões de anos só, praticamente ontem. Aqui, Mesozoico e Paleozoico, né, anteontem, e Proterozoico semana passada, tá legal? É o mais antigo. Foi. Então a letra C agora. Os dobramentos modernos, resultantes de movimentos epirogenéticos. A gente não viu isso, mas vocês já viram em outros momentos isso. Até aqui tá tranquilo, tá? São constituídos por rochas magmáticas, datam do período terciário, até aqui tranquilo, e são ricos em carvão e petróleo. Aqui está um erro grave, ó, como os Andes, os Alpes e o Himalaia, tudo certo. Realmente são dobramentos modernos, os Andes, os Alpes e o Himalaia. Porém, carvão e petróleo são materiais que são formados em rochas sedimentares, né? Vocês já aprenderam que esses materiais eles são formados pela deposição de materiais orgânicos, né? De matéria orgânica marinha, de matéria orgânica, né? Continental mesmo, restos de floresta, restos de animais marinhos, e elas vão sendo sobrepostas por rochas e ficam ali se decompondo e levam à formação do petróleo e do carvão. Então isso jamais aconteceria num dobramento moderno, que é na verdade um evento tectônico, um negócio que abala toda a estrutura da superfície. O petróleo e o carvão são formados em superfícies mais estáveis, que estão ali muito tempo paradinha, e aí os sedimentos vão sobrepondo esses materiais e formando esses combustíveis. Tranquilo? Então a letra D. Agora, as principais reservas petrolíferas e carboníferas, que tem a ver com carvão, né, também, do mundo encontram-se nas bacias sedimentares. Ok, acabamos de falar sobre isso. Enquanto minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita, etc., são encontrados nos maciços cristalinos. Legal também, tá? Então esses minerais eles são encontrados em lugares onde tem rocha magmática e metamórfica e não sedimentar, tranquilo? Então o gabarito é letra D e a gente poderia, vamos continuar aqui, como ferro, níquel, manganês, ouro são encontrados nos maciços cristalinos, os dobramentos modernos constituem áreas de intenso vulcanismo, tá certo também? E é a letra D o gabarito. Para fechar, a letra E. Os movimentos orogenéticos foram responsáveis pela formação de planícies fluviais, como as presentes no entorno do rio Amazonas, no norte do Brasil. Galera, os movimentos orogenéticos não são o foco da nossa aula, mas eles são os movimentos justamente que dão nos dobramentos modernos, quando duas placas tectônicas se encontram e uma afunda e a outra dobra. E essa superfície ela fica para cima, né? Ela fica elevada, como os Andes, como o Himalaia e tudo mais. Então, isso aqui não é responsável pela formação de planície. É justamente o contrário, é responsável por formação de relevos de grande altitude, né? Como montanhas, grandes cadeias montanhosas, não de planícies fluviais. Planícies fluviais normalmente são áreas mais baixas que são caracterizadas por serem bacias sedimentares. Então a gente está aqui agora com a questão 5, que é da página 396. Tá legal? A questão 5 diz: as atividades de extração de recursos minerais são fundamentais para o desenvolvimento econômico brasileiro e de qualquer país que tenha esse recurso, né, claro. Especificamente com referência às áreas de garimpo de ouro em Goiás, identificam-se diversos impactos ambientais advindo dessas atividades, entre eles Bom, a gente não sabe exatamente quais são as atividades de garimpo de ouro em Goiás, como elas acontecem, né? Porque a gente não é de Goiás, então dificilmente a gente saberia disso. Mas não tem problema, o que ele quer é que você identifique o tipo de poluição que normalmente a mineração ocasiona, né? Então nesse caso aqui a mineração de ouro. Então no geral, o que vai ter de contaminação na mineração? O maior risco de contaminação, o maior risco de poluição da mineração é justamente nos recursos hídricos. A gente viu isso, né, com as tragédias de Brumadinho, de Mariana, né, centenas de pessoas mortas e a poluição, praticamente a morte de alguns rios.
Tranquilo? Então vamos lá, vamos por esse raciocínio. Letra A. Por isótopos radioativos e a poluição por resíduos orgânicos nas nascentes fluviais. Resíduos orgânicos nas nascentes fluviais não tem nada a ver, né? Resíduos orgânicos seriam um esgoto, de repente, alguma coisa assim. Isso, em princípio, não tem nenhuma ligação direta com a mineração. Letra B, alteração atmosférica pela inversão térmica. Isso aconteceria se tivesse muita poluição por gases tóxicos, né? Por gás carbônico, por gases desse tipo, como os gases, né, das zonas urbanas, dos automóveis, das fábricas e tudo mais. A mineração não tem tanto esse tipo de problema. E a intensificação das chuvas ácidas, mesma coisa, né? Chuva ácida ocorre quando a gente tem um ar muito poluído e aí a água desce carregando aquela poluição. Não é o caso aqui. Letra C, proliferação de pragas na vegetação, né? A mineração não vai proliferar pragas na vegetação, não tem absolutamente nada a ver. E a salinização dos recursos hídricos, mesma coisa, também não tem nada a ver, né? Letra D, contaminação dos recursos hídricos por metais pesados e a modificação da configuração do terreno. A gente vai ver um exemplo disso. O gabarito é a letra D, é justamente isso, né? A mineração, ela muitas das vezes arrasa com o relevo, com a paisagem, ela retira morros, né? Retira pedaços de montanhas e coisas assim. Então é justamente a retirada do solo para usar o material que estava ali naquele solo. Então ela desconfigura no geral a paisagem, os terrenos onde elas estão, né? Contaminação dos recursos hídricos é pelo que sai da mineração, né? Então, quando você faz a mineração, você vai ter um resíduo que acaba contaminando os recursos hídricos. Letra E, destruição da camada atmosférica de ozônio. De novo, isso aqui seria se houvesse poluição atmosférica do ar, tá? E a contaminação das águas subterrâneas por chorume. Águas subterrâneas poderia até haver alguma contaminação pela mineração, mas não por chorume, né? Chorume é aquele líquidozinho que sai do lixo, né? Nos lixões, nos lugares onde tem muito acúmulo de lixo. Para vocês terem uma ideia de como é verdadeira a letra D, né? Botei aqui uma imagem para vocês verem da mineração de Carajás. Isso aqui é o maior local de mineração do mundo, fica no Pará, aqui no Brasil, né? A maior mina de ferro do mundo, inclusive a qualidade do ferro é muito boa, então ela não só em quantidade como em qualidade é considerada a maior do mundo. E olha o que acontece com a paisagem, né? Essas linhazinhas, na verdade, são estradas por onde passam caminhões, por onde passam veículos de transporte para levar o ferro, né? Então, olha o fundo da cratera aqui, tudo isso era uma montanha que foi deslocada daí e foi retirada para ser vendida como matéria-prima, tá legal? Aqui é onde fica Carajás, né? Tô dando uma ênfase nisso porque Carajás é a principal área de mineração do Brasil, uma das maiores do mundo, né? Aqui no meio do Pará, tá vendo? No meio da Amazônia você tem uma clareira, que a gente vai ver na próxima imagem, que representa justamente essa desconfiguração da paisagem. Olha a clareira imensa que Carajás representa no meio da floresta amazônica, no coração da floresta. Tá? Aqui é uma foto um pouco mais distante, né? Com menos zoom. Então olha a mancha que faz, olha a quantidade de floresta que tem aqui, olha a mancha que Carajás ocasiona. Foi. Bom, essa aqui é a questão 3, que a gente vai fazer num próximo vídeo, tá legal? Por conta de questões técnicas aqui de tempo de vídeo, do celular e tudo mais, a gente vai botar num vídeo 2 de exercício. Então vocês vão ter 2 vídeos de correção de exercício.